Mais uma vez, boa tarde a todos. Antes de iniciar um bocadinho esta conversa, que eu vejo tal, não como um testemunho, mas como uma conversa, ou seja, o objetivo é eu transmitir-vos mais ou menos aquilo que foi este meu ano e meio de pandemia e no acabar por atuar naquele talento que Deus Nosso Senhor me deu, que eu vejo tal como isso, ou seja, Ele dá-nos vários talentos, uns mais do que outros. A mim tive a graça de toda a minha vida se ter direcionado neste talento e acabo de viver a minha vida um bocadinho também preenchida por esta atividade que acaba por ser muito absorvente. E portanto é isto, é um diálogo que queria tentar transmitir-vos como católico e como membro da família do Coração Imaculado de Maria, como é que eu vivi este ano e meio. A segunda coisa, antes de começar, eu queria, com a permissão do Padre Alberto, isto porque eu vou falar, vocês veem muitas notícias e quando veem as notícias é números, não é? Veem os números dos óbitos, veem os números dos recuperados, e muitas vezes nós, quando ouvimos os números, esquecemos que são pessoas. E, de facto, eu tenho muito essa experiência, porque quando eu vejo os números, eu lembro-me das pessoas que passaram pelas minhas mãos. E como isso acaba por ser muito sensível para mim, eu, com a permissão do Padre Alberto, ia pedir uma Ave Maria. Isto porque nós rezamos por as pessoas que sofreram e que acabaram, algumas falecer comigo, outras com recuperações difíceis, outras que ainda estão a passar momentos difíceis. Eu acho que nós rezamos em família isso, e eu ia pedir uma Ave Maria, todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. a Virgínia, rogai por nós. Pronto. Antes da pandemia, para vos dar assim uma ideia, a nossa atividade como médico é muito linear, ou seja, nós temos uma atividade que é muito, acaba por exigir muito de nós, mas antes na pandemia nós estávamos habituados a ter situações graves que eram esporádicas. Ou seja, claro que temos aquelas pessoas que de vez em quando entram com situações graves, mas normalmente nós conseguimos controlar as coisas e conseguimos tratar, às vezes com situações bastante graves, mas as situações de facto de morte iminente e de morte em pessoas jovens eram pouco frequentes para nós. Ou seja, na minha vida clínica, de vez em quando existia um doente com uma asma grave, um jovem de 20 e tal, 30 anos, em que tinha uma situação bastante grave, e isso ficava na nossa memória porque era pouco frequente. Olha, lembram-se daquele doente. Com a pandemia, e quando a pandemia entrou, e portanto nós quando passávamos os doentes, às vezes no nosso trabalho, isso era feito muito linearmente, ou seja, os doentes eram avaliados, muitas vezes estavam à espera de análises, à espera de exames, e nós rapidamente conseguíamos definir mais ou menos a situação. Muitas vezes o doente ficava internado alguns dias, outras vezes em doentes com mais idade e tudo, acontecia o inevitável com patologias que eles já tinham, mas normalmente nós controlávamos quase tudo. Havia coisas que nós não conseguíamos controlar, mas controlávamos praticamente as coisas do ponto de vista médico. Com a pandemia, a situação começou a ser muito complicada. Ou seja, nós acabávamos por avaliar os doentes, doentes mais jovens do que aquilo que nós estávamos habituados, e os doentes acabavam, muitas vezes, em poucas horas, 6 horas, 8 horas, a agravar de uma maneira que nós nos sentíamos completamente impotentes. Ou seja,
os doentes muitas vezes entravam quase sem sintomatologia nenhuma e em 2 ou 3 horas agravavam de tal maneira que muitas vezes só a ventilação invasiva, o que vocês sabem que é a ligação ao ventilador, acabava por ser o inevitável. Ou seja, eu e a maioria dos meus colegas acabávamos por nos sentir completamente impotentes perante a doença. A relação médico-doente, na altura da pandemia, alterou-se substancialmente. Eu gosto muito e sempre pautei, e Deus Nosso Senhor tem-me ajudado, claro, com as falhas que podem existir eventualmente sempre, mas o diálogo com o doente, o próprio toque com o doente, o termos uma relação próxima com o doente, com a pandemia essa relação esbatia-se completamente, ou seja, nós víamos os doentes vestidos num fato, quase sem contacto visual nenhum, o doente praticamente não nos conhecia e, portanto, aquilo que muitas vezes distingue o médico do profissional de saúde com relação próxima com o doente acabava por nos fazer sentir um bocadinho afastados daquela pessoa que estava ali. Isso foi muito difícil para mim ao início. Eu acabo por, no início, acabei por ter muitas dificuldades porque criava-se uma barreira física que muitas vezes era muito difícil de ultrapassar e aquela vontade que nós temos de afagar o doente, entre aspas, de lhe dar o nosso apoio, era muito difícil. Nós tínhamos, no início, muita dificuldade nos recursos humanos e acabávamos por perder essa ligação com o doente que era tão importante. E, portanto, a impotência do profissional de saúde era muito grande. Eu lembro-me no início, nós tivemos que reorganizar em termos hospitalares e chegávamos a trabalhar, eu cheguei a trabalhar 18 dias seguidos, todos os dias 12 horas. Ou seja, foi uma grande carga de trabalho físico que acabámos por viver de uma maneira muito rápida. Aquilo foi muito rápido. Portanto, o caso em Wuhan foi em dezembro, em janeiro começou na Europa e nós em fevereiro e março já tínhamos o problema praticamente à porta e então aí vocês viram que depois fechou-se tudo com o confinamento e acabámos por ter que ficar todos isolados e no hospital nós tivemos que nos adaptar. A minha adaptação pessoal e familiar, eu partilho com vocês que eu tive 2 meses praticamente. Para mim foi um deserto. Eu vou já dizer quais foram as minhas armas. Eu, naquela altura, eu via pessoas a morrer à minha frente, jovens. Eu não tinha... os meus colegas ficaram muito assustados com a situação. Houve colegas meus que, pura e simplesmente, não aguentaram a pressão psicológica e saíram. Tiveram que pôr atestado. E eu acabei por, como eu vos disse no início, nós não conseguíamos controlar as coisas. Para vos dar um exemplo, nós normalmente vemos o doente, às vezes o doente está à espera de análise e de exames e passamos os doentes ao colega que entra no turno a seguir. E começou a ser muito frequente nós passarmos 3, 4, 5, 6 doentes e dizermos: olha, este senhor está avaliado, já fez o exame, está razoável, o raio-x não está assim muito pior, portanto está só à espera de ataque para ver como é que está, portanto é uma hipótese alta, o senhor tem condições de isolamento em casa. Nós passávamos o doente e passado 6 horas, com outro colega, o doente estava a ser ventilado.
e portanto depois nós entrávamos no turno a seguir porque nos vendíamos um ao outro e dizíamos, então o doente tal foi para casa, não, esse senhor teve que ir para a ventilação. E isto tornou-se sempre, todos os dias, estas situações que costumavam ser esporádicas começou a ser frequente, quer dizer, este doente está com hipótese de ir embora e passado 6 horas, 5 horas, estava mal, com uma evolução desfavorável e com risco de vida, e muitos deles nós não conseguimos salvar. A adaptação familiar, pronto, como eu vos disse, eu não podia pôr em risco nem a Paula, nem os meninos, e como via situações graves à minha frente, portanto eu fiquei completamente isolado durante 2 meses e meio em casa. Quem conhece a minha casa sabe que nós temos um quarto de baixo e um quarto de sótão, portanto nós dividimos fisicamente a casa ao meio, e portanto eu entrava pela entrada principal e usava o sótão para tudo, não é? Para dormir, embora só tivesse poucas horas em casa, 6 horas, 8 horas, o resto eu passava no hospital, e a Paula e os meninos utilizavam outra parte da casa. Foi muito difícil para mim, este isolamento foi um isolamento quer físico, eu estava pouco tempo em casa, mas acabava por, o pouco tempo que estava em casa, comia sozinho, estava sempre sozinho e passava a maior parte do tempo no hospital. Foram 2 meses e meio, aí eu já vos digo quais foram as minhas armas, foi a oração, a Bíblia, e aí eu pensava muito na passagem do deserto, e eu sentia que estava a atravessar um deserto, foi muito difícil para mim. Em casa, portanto, eu falava com a Paula telefonicamente, mas aí a importância, tanto com o doente, a ligação física, como as pessoas que nos apoiam. E para mim, as 2 mulheres que mais me apoiavam eram a minha mãe e a Paula, e eu de facto isso, fisicamente eu fiquei sem poder conversar com ela, claro que o telefone não é a mesma coisa, sem poder partilhar as minhas ansiedades com ela, sem poder partilhar as coisas que me aconteciam, sem poder desabafar as mortes que eu não conseguia salvar no hospital. E portanto eu acabei por ficar 2 meses, mas eu não podia, a ver se eu vos consigo explicar, eu não podia pôr em risco a vida dela e a vida dos meninos. No início as coisas estavam muito complicadas, não era raro eu ver uma jovem de 30 e poucos anos entrar no hospital, parecia uma gripe, e passar 5 horas estar entubada, ventilada, a ser transferida para um hospital, para uma unidade de cuidados intensivos. E portanto, para mim, aí eu pedi a Nossa Senhora para me ajudar, e de facto foi a decisão que nós tomámos, e eu acabei por ficar 2 meses e meio, pronto. Nesses 2 meses e meio, a estadia em casa foi difícil. Eu levei para o sótão, quem conhece a casa, a imagem de Nossa Senhora, e foi ela, a imagem de Nossa Senhora, foi o terço diário que eu rezava quando chegava a casa. Portanto, não era raro eu sair à meia-noite do hospital, chegar a casa, tomar um banho, deitar-me à 1h pouco da manhã e depois ter que acordar às 6h30 para pegar novamente às 7h30 no hospital, porque nós acabámos por ter equipas muito pequenas, rotativas. A maior parte dos colegas mais velhos tinham doenças crónicas, portanto éramos pouco que não tínhamos doenças crónicas, e quem tinha doença crónica ficou afastado do Covid, da enfermaria Covid. Portanto, acabámos de fazer a enfermaria não Covid. Portanto, quem ficou com a enfermaria Covid, dos mais velhos, era quem não tinha doenças crónicas, que era eu mais 3, 4 colegas, e depois o resto eram médicos muito mais jovens, sem doenças, mas sem quase experiência nenhuma. Portanto, eu e mais 2 ou 3 colegas, acabámos por chefiar equipas de pessoas muito jovens, que cresceram muito. Ainda outro dia estávamos a falar sobre isso. Cresceram muito, aprenderam muito, mas acabou por ser uma maneira de nós resolvermos a situação.
Aí o Covid ajudou muito. Houve muitas pessoas, o ser humano é muito adaptativo, e eu acho que muitas dessas pessoas se prenderam pela positiva. Ou seja, nós quando passamos dificuldades unimos-nos muito e eu acho que isso aconteceu. Em casa, o que é que me gostou mais? No início, apesar de eu ter o terço, e o terço ajudava-me, e vocês já têm essa experiência, eu acabava por rezar o terço quando ia para o hospital e o terço depois em casa. O que eu notei mais e que me faltou nos primeiros meses de uma forma muito grande foi a Eucaristia e a comunhão. Eu lembro-me quando o Miguel levou uma vez aqui a comunhão, que foi muito importante para mim. Ou seja, Nosso Senhor é muito generoso e faz-nos crescer nas situações de dificuldade. E mesmo nessa situação eu achava que se Ele nos está a pedir este sacrifício, vamos para a frente, e Ele nunca me desamparou. E Nossa Senhora, sempre que eu rezava, eu sentia uma força. Nós, quando chegávamos ao hospital, a primeira coisa que perguntávamos era quantos doentes é que estavam com risco de serem ventilados. Normalmente, 50% dos doentes que estavam, e que nós tínhamos uma enfermaria, 25 pessoas no início, 50% dos doentes eram doentes graves. O que não é normal. Nós normalmente temos 5, 6% de doentes graves, ou seja, se tivermos uma enfermaria de 30 pessoas, vá lá que 2 ou 3 estejam em situações de permanente de vida. E pronto, isso foi o meu dia-a-dia e foi a oração que me ajudou a encarar este deserto de uma maneira cristã, encarar aquilo que Deus me estava a pedir, sacrifício quer físico, quer pessoal, quer do ponto de vista de vida familiar, quer do ponto de vista nem sequer havia a possibilidade, as igrejas foram fechadas. Uma coisa que me gostou muito foi a capela do hospital ser fechada, a direção obrigou a capela a ser fechada e, portanto, nem a visita ao Santíssimo Sacramento eu tinha possibilidade de fazer. Quando nós não temos uma coisa, vocês têm essa experiência, mas pronto, partilho com vocês. Quando nós temos uma coisa sempre, nós por vezes sentimos que aquela coisa é importante, mas quando nós não temos essa coisa muito tempo, então aí é que às vezes nós conseguimos ter a verdadeira noção de quanto aquilo é importante para nós. E portanto, o que é que eu percebi? O que é que era importante para mim? O que é que era essencial para mim? Era a Eucaristia e a comunhão, que depois, quando o Padre Alberto começou a celebrar, quando algumas igrejas abriram e quando começou a celebrar na zona da Lourinhã e que nós conseguimos começar a comungar Nosso Senhor, aquilo foi uma ajuda fundamental. Mas pronto, eu tive que passar 2 meses e meio, foram quase 3 meses com essa dificuldade, mas eu acho que Deus também me pediu esse sacrifício e eu ofereço por todas as pessoas, por aquelas pessoas que acabei por não conseguir salvar dentro da técnica e dentro da ciência que nós tínhamos. Claro que as coisas não foram sempre, apesar de nós sentirmos impotentes em relação à doença, as coisas nem sempre correram bem, com falhas até às vezes minha, o cansaço físico e psicológico era muito grande. Não era raro nós, depois de trabalhar 15 dias, 18 dias seguidos, 12 horas por dia, não era raro nós
nós, às vezes, criarmos crispações entre profissionais de saúde, mas pronto, aí a nossa humanidade leva-nos muitas vezes a que isso aconteça. Eu ficava sempre muito triste comigo. Vocês não me conhecem na minha atividade profissional, mas eu tento, e tenho falado isso com o Padre Alberto, não é segredo, que eu tento, dentro da minha atividade, chamar um bocadinho as outras pessoas e servir como exemplo, embora com as minhas falhas todas, não é? E às vezes eu não conseguia, porque eu próprio conseguia. A nossa humanidade às vezes leva-nos, quer a ira, quer a pouca compreensão, mas pronto, isso aconteceu. Eu aí, quando isso acontecia, eu aproveitava para rezar e muitas vezes era a única maneira de conseguir descansar um bocadinho a mente. Depois, eu só trazia aqui uns tópicos para não me esquecer de algumas coisas. O terço diário, isto porquê? Porque era fundamental. Eu lembro-me que umas vezes, eu saía às vezes muito tarde, saía do hospital à meia-noite, ainda tínhamos que tomar, imaginem, eu passei do hospital agora, demoro 15 minutos. Com os fatos, vocês provavelmente devem ter visto na televisão, as coisas são substancialmente diferentes. Eu tinha que tomar banho e, portanto, eu estava 12 horas no hospital, mas para sair do hospital eu demorava mais ou menos 1 hora. Nós tínhamos um percurso específico para percorrer, tínhamos de tirar os fatos, só tirar os fatos demorava mais ou menos 15 minutos, porque aquilo tem que ser tirado. Tira-se a parte de cima, desinfeta-se as mãos, tira-se as luvas, desinfeta-se as mãos, tira-se a parte... Ou seja, era um percurso que demorava 15 minutos. Ou seja, eu depois de tirar o fato tinha de tomar banho, tomar um duche, vestir-me e, portanto, demorava 1 hora a sair do hospital. Portanto, não era raro eu chegar à casa por volta das 1h30, 2 da manhã para entrar novamente às 8 do outro dia. Mesmo com o cansaço que eu chegava à casa, eu garanto-vos que eu tentava sempre rezar o terço e filo praticamente todos os dias. O terço fazia-me novo. Vocês nem imaginam, vocês devem ter essa experiência, a força que o terço me dava. E eu tenho um interno agora relativamente jovem e às vezes eu perguntava, então, mas não sei como é que o doutor consegue estar aqui assim, eu estou cansadíssimo, já nem vejo nada à frente. E eu muitas vezes disse o que é que fazia. E portanto, o terço, a imagem de Nossa Senhora e a oração, eu pedi sempre a Deus Nosso Senhor para me ajudar a decidir. Houve decisões que vocês imaginam, e foi vinculado na segurança social, na comunicação social, que nós tivemos que decidir, porque não havia ventiladores para toda a gente. Isso custou muito. Eu, na minha vida clínica, não era raro eu enviar para ventilar doentes com 80 anos. Se o doente era autónomo, era para investir. E nós começámos a descer a fasquia. Ou seja, doentes com 70 anos acima, nós já nem valia a pena nós ligarmos. Isso doeu muito. E na minha vida, isso também profissional, não é? Porque nós, quando tiramos o curso, fazemos o juramento, isso custou muito, que é eu decidir clinicamente que não, pela idade só, que aquela pessoa não teria a possibilidade de eventualmente ser ventilada mecanicamente.
Mas pronto, isso aconteceu. Tínhamos muita gente com 30, 40, 50 anos para ventilar. Todos os dias 4, 5 doentes para ventilar. E era muito difícil fazer essa gestão. O nosso hospital não tem ventiladores, os ventiladores acabavam por estar direcionados numa central, então nós tínhamos que fazer havia um colega meu que fazia a gestão das vagas e, portanto, doentes com mais de 70 anos, nós nem valia a pena ligarmos. Houve ali 2 meses, mais ou menos, em que isto aconteceu, felizmente depois as coisas começaram a melhorar. Depois surgiu a vacina. Honestamente, eu conversei muito com o Padre Alberto sobre isto. Eu tive zero medo de levar a vacina. Vou-vos explicar porque eu não tinha nada a perder. Lembrava muito do nosso... Não sei se recordam do teatro do Santo António, em que Santo António estava à mesa. Eu fiz essa cena com o Miguel e com o Daniel, em que eles eram servidos à sopa com veneno lá dentro e que o Santo António dizia: se Deus Nosso Senhor não quiser, eu não hei de morrer. Essa imagem vinha-me sempre à mente e eu, de facto, a vacina, eu fui dos primeiros a fazer vacina, foi logo em dezembro. A vacina não faz efeito logo. Mas eu, honestamente, eu disse uma vez ao Padre Alberto: eu tenho mais medo de pecar do que levar a vacina, porque de facto era a única maneira que eu tinha. Nós já sabemos que, assim, não sabemos as sequelas da vacina a longo prazo. Se vocês me perguntarem a mim, eu também não sei, mas de facto a vacina era a única maneira de eu levei a vacina mais para proteger as pessoas que eu tinha em casa e os outros doentes. Nem era tanto a pensar por mim, porque podia acontecer eu ficar infectado, mas de facto a vacina aconteceu e eu de facto acabei por ser vacinado das primeiras pessoas, mas eu na altura nem pensava muito o que é que me vai proteger com isto. Eu pensava era, se eu levar a vacina consigo não ser portador e eventualmente proteger a minha família que está em casa e proteger as pessoas com quem eu contacto. Portanto, foi nesse sentido que eu acabei por levar a vacina. Depois, o que é que me ajudou mais? Comecei a sentir uma necessidade quando as coisas começaram. Portanto, nós estávamos já na altura numa fase muito difícil em termos hospitalares. Os colegas acabaram por alguns sair, outros ficaram de baixa, e portanto era uma carga laboral muito elevada e eu acabei por ter necessidade de, entretanto os turnos foram aliviados, porque entretanto chegaram mais colegas que eles acabaram por ter possibilidade de contratar, que no fundo não eram do hospital, mas ajudavam-nos em algumas tarefas, e portanto os turnos acabaram por ser mais aliviados, deixei de fazer as 12 horas, e portanto acabei por ter mais tempo, e as coisas começaram paulatinamente. Entretanto os doentes começaram a ser vacinados, os casos graves começaram a descer, mas sempre com dificuldade em gerir as vagas. Aí a vida, que foi muito importante para mim, e a vida dos santos é essencial, e eu acabei por, a título de ver, acabei por começar a interiorizar mais e a vida de São Maximiliano Kolbe, que eu vos depois aconselho, quem não conhece, a ver mais. Acabei por me basear na vida do santo para conseguir interiorizar aquilo que me estava a acontecer. Nestes 4, 5 meses que passaram, isto de dezembro até maio, na altura do confinamento geral, como vocês podem imaginar, eu passei este tempo quase anestesiado do ponto de vista
mental. Ou seja, era tudo muito mecanizado. Eu já sabia que tinha que aqueles doentes prever, já sabia que os doentes tinham que ser transferidos ou não tinham que ser transferidos, chegava à casa, pronto, era tudo muito mecanizado. Depois, quando as coisas aliviaram, é que eu consegui interiorizar mais a situação. Aí São Maximiano, como foi fundamental, a vida dele e a maneira como ele se ofereceu a vida para salvar o outro amigo de cela, foi fundamental para mim. Ou seja, eu acabei por crescer nesses meses a tentar dar o meu melhor, a tentar arranjar maneira a nível hospitalar de perceber as situações mais graves mais precocemente. Conseguimos trabalhar do ponto de vista da administração em adquirir outros meios para nos dar mais possibilidades em relação a alguns doentes, e foi isso que eu tentei fazer do ponto de vista hospitalar. A idade jovem dos doentes trouxe-me algumas experiências importantes, algumas muito fortes, ou seja, nós quando passamos uma situação de saúde grave, cada um sabe o que já passou na vida, mas eu tenho muitos dos meus doentes têm uma idade muito avançada e, portanto, como eu já vos disse, estes doentes são doentes de idade mais jovem que se viam muito sem rede. E eles acabaram por mesmo nas circunstâncias difíceis que passavam do ponto de vista clínico, não é? Depois de haver alguma melhoria, os doentes estavam muito sedentos do amor e da mensagem do amor de Cristo. Eu lembro-me de um jovem, de um homem novo, que eu lhe perguntei, ele teve quase a ser ventilado. Depois houve ali uma fase que os nossos colegas dos cuidados intensivos começavam a dizer que o doente, se fosse ventilado, eu lembro-me do colega dos cuidados intensivos, eu falar com ele, ele disse, olha, todos os doentes que vêm para os cuidados intensivos neste momento não sobrevivem. Vocês têm que reter ao mais possível o doente com oxigênio de alto fluxo, com ventilação não invasiva, que é um aparelho que vocês provavelmente já devem ter visto, que tem uma máscara que injeta ar para dentro do doente. Vocês têm que reter o doente o mais possível com um mecanismo não invasivo. Pronto, nós começámos a tentar fazer isto, só que havia sofrimento por parte dos doentes, porque a dispneia, a falta de ar era imensa, mesmo com o aparelho. Pronto, este doente foi um dos exemplos, ele teve ali quase a ser ventilado, nós acabámos por tentar manter o mais possível, havia dificuldade em vagas e tudo, e o doente depois começou a melhorar, as coisas começaram a correr melhor. Existe uma reestruturação do pulmão que às vezes é feita e que demora uns 15 dias, 3 semanas, e o doente, depois eu perguntei-lhe, então como é que se sente quando ele já estava a melhorar, e eu a dizer, então, mas sabe que isto teve quase, hein? Você teve muita sorte, ou foi algo mais? E de facto o doente depois disse-me que, pois eu acho, doutor, que isto foi algo mais. Ou seja, e depois eu conversei com ele não era... Tinha um rótulo católico não praticante, não é? Que é um rótulo que as pessoas usam, o senso comum costuma usar. E eu disse-lhe assim, olha, se calhar o não praticante, você tem que pensar nisso mais do que uma vez, porque você teve ali alguém a ajudá-lo a ultrapassar isto. E ele, de facto, depois acabou por me confessar que, de facto, começou a fazer a sua oração quando já começou a ficar melhor. E, portanto,
são vários exemplos que eu vos posso dar, mas de facto Deus Nosso Senhor nunca nos abandona mesmo nas dificuldades. E as pessoas, quando estão numa situação de saúde frágil, muitas vezes, com a cruz, com as dificuldades da vida, acabam por... e Deus Nosso Senhor certo das coisas que acontecem, às vezes, que nós achamos que são menos boas e que nos fazem sofrer, depois nos chamar até Ele e nos permitir alcançar a vida eterna. E no fundo, as almas que nos passam dia a dia nas nossas profissões e nos nossos trabalhos, temos que saber, e é assim que eu vejo, saber utilizar o nosso humor que vem de Deus para nos manter mais ligados e fazer com que essas pessoas sintam o verdadeiro amor de Cristo, porque só assim é que nós as podemos ajudar a alcançar o céu. E pronto, no fundo, a vida este período não foi fácil. Agora estamos numa fase ainda indeterminada, mas isto para vos transmitir que, no fundo, as dificuldades que eu tive numa profissão muito específica não foram diferentes, provavelmente, das dificuldades que vocês tiveram. E as armas que eu tive foram as armas que nós devemos ter, ou pelo menos que Deus Nosso Senhor nos pôs à nossa disposição, que é a oração, o terço, Nossa Senhora, e foram elas que me valeram num deserto que foi muito difícil. Obrigada.